Galera, vocês já viram esse vídeo aí? Estão dizendo que essa criatura, que mais parece uma tartaruga, na verdade se chama uigu. E ele seria um animal encontrado lá nas Arábias e ele invade os túmulos para comer os restos mortais das pessoas. E o mais sinistro é o grito que ele emite. Saca só. Mas e aí, será que é verdade essa história? Esse animal existe mesmo? Quer saber mais? Então fica aí e depois da vinheta eu te conto. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinhe. Galera, um recadinho bem rápido para vocês aqui que eu já venho falando nos últimos vídeos, que é sobre a semana do desafio do inglês do professor Júnior Silveira. A semana do desafio do inglês vai do dia 2 ao dia 7 de setembro. Vai ser uma semana onde você vai receber conteúdos diários de inglês, desafios de inglês para você aperfeiçoar ainda mais a língua. E lembrando que são conteúdos exclusivos e só vai receber quem se cadastrar no link que vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Lembrando também a todos que é gratuito, você vai receber esses conteúdos de qualidade totalmente de graça. Então não perde tempo, se cadastra aqui embaixo. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Galera, é o seguinte, o vídeo desse estranho animal começou a viralizar nas redes sociais, como o Facebook e principalmente em grupos de WhatsApp, mais ou menos no começo de agosto. Bom, o vídeo é bem curtinho, vamos assistir ele aqui bem rápido e depois eu conto mais ou menos como que é a história que vem por trás desse vídeo. Galera, o vídeo é esse, tem 15 segundos e olha só que bizarro. É um cara segurando esse bicho, né? Que olhando assim você lembra de cara uma tartaruga. Mas olha só o grito que ele dá. Olha isso! É muito estranho isso, né, galera? Olha, parece uma pessoa gritando. É muito estranho, velho, isso. Muito estranho. Ei, como é estranho. Bom, galera, como vocês puderam ver aí, é um bicho bem esquisito, né? E vocês também puderam notar que esse filhote de cruz credo chamado uigu emite sons humanos, como se fosse uma pessoa berrando. É bem assustador. E existem basicamente duas versões da história que normalmente acompanham o vídeo aí desse Satanás do Avesso. A versão 1 é a seguinte: o uigu, animal árabe que vive em cemitérios e se alimenta de defuntos. Quando percebe a aproximação de humanos, ele grita imitando-os para afugentá-los. E tem também a versão 2, que é bem parecida, mas é um pouco mais completa. E ela fala o seguinte: este animal é chamado uigu. Ele é encontrado nos cemitérios árabes, onde ele cava e entra nas sepulturas. Ele come os mortos e grita da mesma forma que os seres humanos. Quando este animal está comendo e sente que alguém está se aproximando, ele começa a gritar como um humano, aterrorizando o coração da pessoa que imagina que é o falecido que está gritando e fugindo dos túmulos. Ele faz isso para que as pessoas se afastem e aí o uigu pode continuar comendo a sua refeição em paz. Ou seja, galera, esse grito amedrontador é uma espécie de defesa dele. É claro, porque imagina você tá entrando num cemitério à noite. Eu acho que ninguém entra à noite no cemitério. Vamos supor que você esteja entrando num cemitério e aí você vai lá visitar um parente seu que faleceu. E aí você escuta esses gritos, cara. Obviamente você não vai ficar lá, você vai sair correndo, não é verdade? Mas será que toda essa história é realmente verdade? Galera, antes de darmos o veredito aqui dessa história, eu decidi pesquisar para ver se encontrava alguns animais além do uigu que fazem esse tipo de coisa, se alimenta de carcaças de humanos ou de animais. E é claro que na natureza a gente tem alguns animais carniceiros, como o uigu. É claro. Porém, esses animais se alimentam de outros animais mortos. Normalmente é isso que acontece. E não existe relato, né, desses animais carniceiros invadindo cemitérios para comer restos de seres humanos. É claro que o mais clássico deles é o corvo. Essas aves são oportunistas porque elas normalmente se alimentam de restos de animais deixados por outros caçadores. Em áreas urbanas, elas vivem perto de lixões, em estradas ficam perto de rodovias movimentadas, onde elas sabem que alguns animais são atropelados. Ou seja, vagabundo, porque nem pra caçar esse bicho serve. Vagabundo.
Existe também os abutres, que eu achava que era a mesma coisa do que corvos, mas aparentemente não são. São bem parecidos até, só que os abutres eles são mais proativos do que os corvos. No caso dos abutres, quando eles não encontram animais mortos para se alimentarem, eles vão para caça. Eu tô morrendo. Foi só um modo de falar, show? Existem também as hienas que se alimentam de carcaças de animais, porém, assim como os abutres, elas também optam por caçar caso não encontrem animais mortos. Surpreendentemente, nós também temos um inseto, né, um escaravelho carniceiro. Ele também se alimenta de animais e restos de coisas em decomposição. Que nojo. E é claro, galera, que não há nenhum registro de que esses animais que a gente acabou de falar invadam cemitérios para tentar comer restos, cadáveres humanos. Primeiro porque normalmente os túmulos são feitos de concreto. Além do mais, também existe o caixão que a pessoa fica dentro e normalmente ela fica bem enterrada, né? Mais especificamente a 7 palmos abaixo da terra. Quer dizer, às vezes não. Ou seja, se um animal quisesse se alimentar de um ser humano morto, ele teria que enfrentar pelo menos essas 3 barreiras: o túmulo de concreto, a terra e depois o caixão. É muito trampo para uma simples refeição. Eles poderiam optar por outra maneira para conseguir alimentos. Comprar alimento. Ô Marcelo, mas e se nos cemitérios árabes eles não utilizam caixão e nem túmulos de concreto? Assim fica mais fácil, né, pro uigur ir lá e comer o resto dos cadáveres. Bom, galera, se você der uma pesquisada bem rápida no Google, você vai ver que os cemitérios árabes são bem parecidos com os cemitérios do Brasil. Existem túmulos, eles são enterrados e também tem caixões. Ou seja, o uigur teria que ter uma super presa trituradora para conseguir atravessar esses 3 obstáculos. Ô Marcelo, mas como o nosso corpo, quando a gente morre, ele se decompõe então? Com certeza é o uigur, que ele vai lá e come a gente e deixa só o ossinho. Galera, se vocês não pularam as aulas de biologia, vocês sabem que o que acontece depois que a gente bate as botas é que o nosso próprio corpo começa a se devorar. As bactérias que a gente tem dentro da gente começam a nos comer mesmo, literalmente. Que delícia. Aí depois disso, quem normalmente se encarrega do resto são os insetos. No caso da selva, existem os animais carniceiros, né, como os urubus, cães, enfim, eles dão uma ajudada aí para terminar o serviço. Ou seja, galera, obviamente o uigur não existe, então coloca o selo de falso aí. Falso. Bom, não que o uigur não exista. Obviamente esse animal que apareceu no vídeo, né, que tá gritando aí, ele existe. Resta a gente saber o que ele é. E galera, na verdade, esse animal aí chamado uigur, ele é conhecido como tartaruga alligator. É uma espécie de tartaruga de água doce que vive principalmente nos Estados Unidos e no México e pertence à mesma família da tartaruga mordedora. Tanto que as duas se parecem bastante, se você olhar aí. A diferença é que a tartaruga alligator é um pouco maior. E ela, de fato, abre a boca desse jeito mesmo. Mas é claro que ela não faz esse barulho. Faz um barulho bem baixo, por sinal. Quase não dá pra você escutar. E apesar dela não gritar assim como um ser humano, ela tem uma presa muito forte. Dá só uma olhada nesse vídeo que eu encontrei aqui dela detonando uma melancia em questão de segundos. Esse é o vídeo aqui, ó, tem um japonês aqui. Pastel de flango. E ele basicamente tá com uma dessas tartaruga alligator nessa bacia aí. E olha o tamanho desse bicho, galera. Eu dei uma pesquisada aqui e esse animal pode chegar a ter até 100 quilos. É impressionante. Olha aí, cara. Que louco. Ele segura ela, ó, e você pode ver quando ele segura ela e levanta, ela abre a boca desse jeito mesmo. Porque ela fica intimidada, né? Então ela quer se defender. Se você botar a mão ali, velho, já era. Já era. Vai arrancar seu dedo fora. Ele coloca uma melancia ali e olha só o que ela vai fazer com a melancia, ó. Olha isso. Cara, já era. Olha o que ela fez com a melancia com uma mordida só. Então você imagina, né, um bicho desse aí, você encontrando ele num rio. Mata, aqui tem coragem. Num lago e sem querer bota o pé ali na boca dele e com certeza você vai ficar sem pé na mesma hora. Ai, que delícia. E galera, essa tartaruga aí, a tartaruga alligator, é bem curioso o jeito que ela costuma se alimentar. Ela tem dentro da boca dela uma espécie como se fosse uma segunda língua, que parece uma minhoquinha. Então o que ela faz? Ela fica ali nos riachos e tal, com a boca aberta, né, debaixo d'água, e fica com essa... Ela fica paradinha e com essa minhoquinha aí, que é essa segunda língua dela, se mexendo. E aí
os peixes que passam por perto acham que é alguma isca, vai lá para tentar pegar, né, essa isca, que seria essa minhoquinha aí, que é a língua da tartaruga, e aí não dá outra. A hora que o peixe entra lá dentro, já era. A tartaruga dá só uma mordida e parte o peixe no meio, e aí ela se alimenta. E galera, pasmem, mas essa tartaruga aí, a tartaruga alligator, ela também se alimenta de restos de carcaças de animais. Ou seja, é quase que um igu mesmo. A diferença é que ela não invade cemitério para comer carcaça humana. Ela costuma viver entre 20 a 30 anos, mas em alguns casos pode chegar até 70 anos de idade. O grito. Galera, obviamente esse grito que o igu dá foi ocasionado por uma edição de vídeo. E foi postado a princípio por um usuário do aplicativo TikTok. O nome do usuário é @mdanford1105. E eu entrei no aplicativo TikTok para tentar achar esse usuário. E infelizmente parece que depois que o vídeo bombou, ele desativou a conta. Mas nós temos esse print aí que mostra que esse cara aí foi o primeiro a postar o vídeo do igu. E ele usou o próprio aplicativo para inserir o som do bicho gritando. Vocês podem notar aí que no próprio comentário ali na legenda ele colocou a hashtag comedy, né? Ou seja, que é uma brincadeira, que é uma comédia. O que fizeram, né? Alguém mal intencionado pegou esse videozinho e aí criou essa história bem criativa, por sinal, falando que era esse animal árabe. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Conclusão: o igu não existe, o que vemos no vídeo é a tartaruga alligator. O grito que a gente escuta no vídeo foi ocasionado por uma edição do próprio aplicativo TikTok. Mas e aí, você já conhecia a história do igu? Acreditou mesmo que ele existia? Escreva aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Não esquece de me seguir no Instagram para mandar a sua sugestão de vídeo, @freitasmarcel93. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e um forte abraço.